rapidinha. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então nós que estamos aqui sentados, que nascemos de novo, essencialmente nós somos seres espirituais. E sabe, presta atenção, olha aqui para mim porque a coisa é bem importante. Nessa manhã, nós vamos ver algo tremendo sobre esse assunto. E eu espero que isso caia no teu espírito, ok? Porque hoje você vai ver a luta da alma com o espírito e como o negócio é complicado. Então vamos orar, põe a sua mão assim na sua cabeça e diga: Senhor Jesus, eu oro agora para que a palavra que eu vou ouvir caia no meu espírito. E Senhor, dê fruto para a glória do teu nome e para que eu possa me mover de acordo com a tua palavra e a tua santa vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos dizendo aí no nosso boletim, como introdução, que nós necessitamos submeter a nossa alma pela consagração, porque ela não é capaz nem de entender e nem de se submeter a Deus por si mesma. A nossa alma não é capaz de nada por si mesma. Agora preste atenção, aonde é que esse problema da alma começou? Quando Deus estava no processo de criação, lá no Jardim do Éden, Ele tinha feito o homem e a mulher, estão lembrados disso? E aí lá no Jardim do Éden tinha duas árvores, a árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore da vida. Essas duas árvores simbolizavam duas naturezas. A árvore do conhecimento do bem e do mal é a vida de Deus. A vida de Deus, a vida espiritual, aquela que vem da natureza de Deus, o DNA de Deus. A árvore do conhecimento do bem e do mal é o DNA do mal, aquilo que começou com Satanás, quando ele fez aquela rebelião e ele caiu para a terra e ele estava lá no jardim porque ele tinha possuído uma cobra. A Bíblia diz que a cobra veio falar com Adão e Eva e a cobra não fala. Sabe por que a cobra falou? Porque tinha um demônio, ela estava possuída por um demônio. Então ela veio falar com Adão e Eva. E agora preste atenção nisso. Estão prestando atenção? Isso é muito importante. Lá no Jardim do Éden, antes do pecado, o homem ainda não era um projeto terminado de Deus. Ele estava em processo. Ele não era um projeto terminado. Lá no Jardim do Éden, antes do pecado, antes da decisão que Adão e Eva fizeram, o homem era uma verdadeira pessoa. Ele tinha o seu espírito, Deus o criou um ser espiritual. Ele tinha a sua alma, ele era feito à imagem e à semelhança de Deus. E Deus tinha dado um corpo para ele viver no corpo. Mas ele não era um projeto terminado. Porque o projeto terminado de Deus, quem sabe qual é? A expressão do projeto de Deus quando terminado. É o Jesus da ressurreição. No paraíso, Deus queria que o homem, lá no paraíso, fosse como Jesus da ressurreição. E só por causa do pecado do homem, que hoje nós estamos levando tanto tempo para ser igual ao Jesus da ressurreição. Sabe o que é que ia acontecer no paraíso? Tinha duas naturezas, aquelas duas árvores. Se o homem tivesse comido da árvore da vida, ele teria recebido a mesma coisa que eu e você hoje recebemos quando comemos da árvore da vida. Sabe como é que você comeu da árvore da vida? Foi quando você nasceu de novo. Quando você recebeu Jesus. Quando você recebeu Jesus, João capítulo 1, versículo 12, diz assim: mas a todos os que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos. Repita comigo: serem feitos. Não, todo mundo de novo. Serem feitos. Como serem feitos? Porque não eram. Serem feitos filhos de Deus. Sabe qual é uma coisa que o Adão não tinha no paraíso antes da decisão que eles fizeram por uma das árvores? Ele não era filho de Deus. Ele era criatura de Deus. Perfeito ser humano. Mas não era filho de Deus. O projeto de Deus é mais do que ter seres humanos. É ter filhos. E Deus não estava interessado. Deus sabia que ia acontecer o pecado.
Mas ele não fez o pecado acontecer, porque Deus não comete pecado. Isso é contra a natureza dele. O pecado veio pelo arbítrio do ser humano, porque ele era verdadeiramente pessoa, ser pessoal. Então ele tinha livre-arbítrio. E sabe o que foi que aconteceu no Éden? Note que eu tenho falado isso aqui muitas vezes na igreja, mas de maneiras diferentes, para que possa cair no teu espírito e você entender. Sabe o que aconteceu? Tinham duas árvores que eram símbolos de duas naturezas. E o Adão e a Eva comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. E se tornaram filhos do diabo por natureza. Quer brigar com alguém? Eu te dou um belo jeito para você começar uma briga com alguém. Chega para a pessoa e diga assim, que não nasceu de novo, né? Porque senão você vai estar mentindo. Alguém que não nasceu de novo, chega e diga para ela assim, você é filho do diabo. Ai. Vai bater em você. Não é que você está mentindo. É que o diabo não quer que ninguém fique consciente que é filho dele. Mas quem não nasceu de novo, não é filho de Deus. É criatura de Deus. Deus o criou. Mas filho é muito mais do que ser criatura. Filho é receber a vida de Deus. É ter o DNA de Deus. É ter aquilo que estava na árvore da vida e que eles nunca pegaram. Mas que eu e você hoje pegamos em Jesus. Porque aquela árvore da vida que estava no jardim, sabe quem era? Jesus. Jesus diz, ele é a videira verdadeira. Não é isso que ele diz? Era Jesus. E nunca comeu. Então, ficou sem ser filho de Deus. João capítulo 6, 7, se você ler, vai lá ver aquela briga de Jesus com os fariseus, e Jesus diz, vós sois filhos do diabo. Porque todos os que nascem nesse mundo, que é antes de nascer de novo, são filhos da ira por natureza. Quer ler isso? Efésios capítulo 2, versículo 1 e 2 e 3. Vai lendo lá para você ver. Então, dura coisa é essa. Mas presta atenção. Aí, então, nós nascemos de Adão e Eva. E nascemos separados de Deus. E nascemos com uma natureza pecaminosa. Com uma filiação em nós. Sabe? Você não pode ter dois pais ao mesmo tempo. Para você se tornar filho de Deus, a natureza pecaminosa que fazia você filho do diabo tem que ser destruída. Porque você não pode ter dois pais ao mesmo tempo. Está cheio de cristão nesse mundo, confuso, porque pensa que pode ter dois pais ao mesmo tempo. Ora o diabo, ora Deus. Ora o diabo, você não pode ter. Isso não existe. Dois pais ao mesmo tempo. Ok? Então presta atenção nisso, que coisa tremenda. A única maneira de você ser feito filho de Deus, essa velha natureza morrer. Quer ler sobre isso? Leia Romanos capítulo 6, versículo 1, 2, 3, 4 e 5. Lá diz que nós fomos sepultados junto com ele, isto é, na cruz, para que seja destruída o velho homem. E não sirvamos mais ao pecado como escravos. Romanos capítulo 6. Você lê do versículo 1 até o 5. Isso deve estar lá pelo 5. Esse último versículo, 4 ou 5. Os 3. É por aí. Vocês entenderam? Então presta atenção. Aí nós recebemos a Jesus. E nós então deixamos de ser filhos do diabo. Nos tornamos filhos de Deus. Mas tem um problema. Sabe qual que é o problema? Aquela velha natureza treinou a nossa alma, porque a nossa alma, ela por si mesmo, ela não entende as coisas de Deus, não é capaz de receber as coisas de Deus, porque só Deus criou o nosso espírito para habitar nele. E pelo nosso espírito precisa controlar a nossa alma, que aí vai controlar o nosso corpo. Então presta atenção nisso, porque hoje, nessa manhã, talvez você vai aprender algumas coisas que você não tinha aprendido ainda. Eu estou, cada dia, levando isso a uma profundidade maior. Hoje nós estamos falando, então, sobre qual é a diferença entre a alma e o espírito humano. Porque tem o Espírito Santo de Deus, que habita no meu espírito, mas eu tenho a alma, que é o meu ser consciente, que é o meu eu. Então, olha só, eu escrevi no boletim para você. Alma começa lá no Velho Testamento. As definições. No hebraico, nefesh,
que quer dizer uma individualidade ou uma personalidade. Gente, a tua alma é o teu eu. Tua alma é o teu eu. E Deus criou teu eu, porque Ele queria você uma pessoa. Ei, pastor, mas por que Deus queria uma pessoa? Porque Ele é uma pessoa. Amém? E Ele criou você como pessoa. Então a tua alma, o Nepesh lá no Velho Testamento, demonstra individualidade, personalidade. Agora, a palavra para espírito lá no Velho Testamento é ruach, ruach, que aparece traduzido como espírito, é essa palavra. Sabe qual é o significado disso no Velho Testamento? Para você entender a diferença da alma para o espírito. A alma é a tua individualidade, a tua personalidade, mas o espírito não é a mesma coisa. O espírito é aquela centelha energizante de vida, essencial para a tua existência. O espírito é aquela centelha de vida de Deus, é a vida de Deus, que Deus soprou em você, que identifica você com Ele, que faz de você um espírito que tem uma alma e vive num corpo. Agora, o problema lá no Jardim do Éden foi que o pecado, a natureza pecaminosa entrou no espírito humano. E agora sabe o que começou a acontecer? Essa natureza pecaminosa, que é morte, segundo a Bíblia, começou a dominar o espírito humano, e a partir do espírito humano dominou a alma, que domina o corpo. Então a nossa alma teve um treinamento. Por isso que ela tem que nascer de novo. E o novo nascimento é Deus eliminando a velha natureza que está no seu espírito, limpando e fazendo de você um espírito. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do espírito é espírito. Ok? João 3, lá pelo versículo 5. Então aquela centelha de essência representa aquela energia divina. A alma não tem energia divina. A alma tem energia tua, porque é a tua personalidade, a tua pessoalidade. Por isso, nós nascemos de novo. Aliás, Paulo, deixa eu levar isso para aqui para a Bíblia, para ficar mais claro para você. Paulo escreve uma carta a um grupo que estava lá no seu tempo, os Gálatas, uma cidade chamada na Galácia, os cristãos de lá, e eles dizem assim: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, que tendo começado no espírito, quereis continuar na carne? E carne aí nesse sentido é a sua alma. A alma é conhecida na Bíblia como carne também. Às vezes a natureza pecaminosa é dita como carne. Ele diz: você nasceu de novo, mas agora você quer viver a vida cristã baseado na tua alma. Sabe, isso é bem possível acontecer com você e comigo. Aliás, eu digo que acontece com você e comigo. Nós nascemos de novo, nós deveríamos viver pelo Espírito, mas sabe o que acontece? Nós começamos a nos mover pela alma. Nossa vontade, a nossa decisão, todos os ismos do nosso ego. E daí vem uma palavra egoísmo. Então, nós temos que matar todos os ismos do nosso ego. Mas não, Deus não quer que você mate o teu ego. Porque o teu ego foi o que Ele criou, é você. Deus não quer, se você matar o teu ego, você despersonaliza você. Você deixa de ser pessoa. Você tem que tirar todos os ismos do teu ego. Porque o pecado colocou o ismo no centro. É tudo me, eu. O que eu quero, não estou sentindo, não gosto, não, eu acho que não. O que eu acho, o que eu penso, o que eu gosto, tudo o eu sentado no trono. Quando o eu é para estar sob controle, e o eu sentou no trono por causa do pecado. Ok? Então o Espírito é aquela centelha, aquela energia divina. É o princípio vital que anima todos os seres humanos. O Ruá, que é o Espírito, ele abandona o homem na ocasião da sua morte. O que Jesus, se você ler na Bíblia, tem vários textos que diz assim: e entregou o Espírito. Jesus disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. O Espírito volta a Deus que o deu. Tem aí os textos. Agora presta atenção. O Espírito, assim como a alma, ele é
uma coisa real, que age, porque a tua alma é a tua vontade, a tua emoção, a tua decisão. Agora o espírito também é algo assim, que age, que tem ação, não é uma coisa que está lá paradona e não sabe nada. Não, não é nada disso. Abra a tua Bíblia em 1 Coríntios. A Bíblia diz que nós temos que andar pelo Espírito, e a maneira de você se consagrar a Deus, de você dominar a tua alma, é você andar pelo Espírito. Amém? Capítulo 14, 1 Coríntios. Todo mundo encontrou? Eu ainda não. 1 Coríntios 14, versículo 14. Paulo está falando nesse texto dos dons. Agora presta atenção. Acharam 1 Coríntios 14? Achou todo mundo? Então agora olha para mim aqui. Presta atenção. Os dons do Espírito e o fruto do Espírito são todas coisas que acontecem no teu espírito humano. Os dons do Espírito são o poder do Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade. O que ele pode. E ele se manifesta pelo teu espírito. Todos os dons, eles são derramados no teu espírito. O fruto do Espírito, que é amor, paz, também é derramado no teu espírito. Então a maneira do cristão andar é pelo seu espírito, controlando a sua alma. É a paz de Deus que excede todo entendimento, que está no seu espírito. De repente você entra num turbilhão, perde o emprego, aquela coisa toda, mas dentro do teu espírito tem a paz de Deus que excede todo entendimento. Sabe o que ela faz? Ela controla a tua alma. E a tua alma é como Davi dizia, mas você precisa ter decisão espiritual, porque Davi ordenava para a alma dele, dizia, volta ao sossego, minha alma. Leia os Salmos para você ver. E ele fazia isso pelo Espírito. Então o nosso espírito é ativo. Por favor, vão comigo, 1 Coríntios capítulo 14, versículo... Paulo está falando do dom de língua. Sabe, tem muita gente boba por aí que acha que o dom de língua não é para hoje. Ou acha que não existe o dom de língua. Se você olhar na Bíblia, eu estou abrindo um parênteses para te ensinar, porque eu vou falar sobre isso, só a essência do negócio. Se você vai na Bíblia, você vê dois tipos de língua. Primeiro, Atos capítulo 2, a língua que os discípulos falaram lá era a língua das nações. Língua que as pessoas tinham aprendido do pai e da mãe. Mas que eles não sabiam. Estava lá Pedro, que só falava aquela língua que aprendeu do pai e da mãe. E daí no dia do Pentecostes, o Pedro sai para fora e diz que em Jerusalém tinha gente de toda parte habitando, judeus de toda parte. Está lá uma lista enorme de nações. Sabe o que aconteceu? O Pedro começa a falar na língua dele, mas eu não sei se na boca ou aonde, ou no ouvido das pessoas, as pessoas, cada uma, começa a ouvir as grandezas de Deus na sua própria língua materna. Está escrito lá. Esse é um tipo de dom de língua, é você falar uma língua que já existe. É como se fosse para a Coreia e de repente você começasse a falar de Jesus em coreano, uma língua que você nunca aprendeu na sua alma. É pelo Espírito. Mas existe um outro tipo de língua. Esse primeiro tipo de língua é para as pessoas falarem das grandezas de Deus e acontece que fala uma língua conhecida. Mas um outro tipo de língua não é para você falar das grandezas de Deus para ninguém. E aqui tem um problema tremendo com essa outra língua. Se você estudar na Bíblia profundamente, essa língua é dada, esse segundo tipo de língua que está no capítulo 14 de 1 Coríntios, é dada para você falar, você e Deus. A Bíblia diz que quando você começa a falar nessa língua entre você e Deus, o teu espírito, você começa a orar, o teu espírito ora, mas a tua mente fica infrutífera. Porque você entra num relacionamento de Deus, com Deus, do teu espírito para o espírito de Deus. Não passa para a tua mente. Não edifica a tua mente. É espiritual. É o que está escrito aí em 1 Coríntios 14. Então agora veja aí, eu quero ler um pouquinho. Versículo... Vamos começar no 14. Vamos ler no 13. Pelo que também visto que... 13. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que alguém possa interpretar. Por quê? Porque nem ele sabe o que está falando. Quanto mais os outros. Então tem que ter alguém que interprete.
E isso é um dom do Espírito também. Ok? Agora presta atenção no versículo 15. Que farei, pois? Não, no 14 ainda. Orar para que... Aonde que eu estou, gente? Porque o que fala em outra língua, o meu espírito... Porque se eu orar... desculpe, irmãos. É o meu óculos, eu tenho que trocar de óculos. O que eu estou lendo aqui? Pois tem na tela, né? Grande. Porque se eu orar em língua, o meu espírito ora. Quem é que ora quando você ora em língua? O teu espírito. E note que não é o Espírito Santo de Deus. Que letra que começa esse espírito? E minúsculo. É o teu espírito humano. O meu espírito ora. Então presta atenção. O espírito é um negócio muito importante. Porque o espírito ora. O meu espírito ora. Sim. Mas o meu entendimento. Qual é o teu entendimento? A tua mente. Mas a tua mente fica infrutífera. Você é edificado no teu espírito, mas a tua mente fica infrutífera. Entendeu? Agora presta atenção. Então Paulo pergunta, então o que fazer? O Paulo responde. Orarei com o espírito. Deixa eu perguntar para vocês, quantos de vocês oram com o espírito? Eu oro com o espírito. Eu demorei muito para orar com o espírito. Sabe por quê? Por causa da confusão a respeito desse dom. Alguém queria fazer eu aprender pela minha alma, e aí eu falei, não, isso tudo é bobagem. Até um dia que Deus teve misericórdia de mim, e eu comecei a orar. Escola para ensinar. Aí está treinando a alma, não tem nada a ver com o espírito. Veja o que os homens estão fazendo. É o espírito no seu espírito que faz isso. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o meu entendimento. E que tipo de oração que Deus quer que você ore com o teu entendimento? O teu espírito controlando a tua alma. Você pode orar direto com o teu espírito, ou pode deixar o teu espírito controlar a tua alma. E aí você ora com o teu entendimento. Amém? Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o meu entendimento. Próximo versículo, presta atenção nisso. De outra maneira, se tu bendisseres com o espírito, como dirá o amém sobre a tua ação de graças aquele que ocupa o lugar de indouto, aquele que não sabe nada, visto que não sabe o que dizes? Se eu começar a orar aqui em espírito, eu estava orando em línguas. Eu estava orando com o meu espírito. E eu oro com o meu espírito quando eu quiser orar com o meu espírito. Mas eu posso orar deixando o espírito controlar a minha alma. Senhor, nessa manhã o desejo do meu coração, Senhor, é que a tua palavra caia no espírito das pessoas. E não somente no entendimento, no intelecto. Porque a alma por si mesmo não pode nada. Acabei de orar com a minha alma. O meu espírito controlou minha alma. Como é que eu sei que o meu espírito controlou minha alma? Porque eu orei segundo a palavra de Deus. Porque essa oração que eu fiz é a verdade. Se essa palavra aqui, se você sentou aqui, e esse é o grande problema. Nós chegamos na igreja e nós sentamos na igreja e a palavra é maravilhosa, mas sabe aonde ela ficou? Na mente. E aí sabe que ela não caiu no seu espírito. E sabe o que acontece? A mente logo esquece, porque a mente em si mesma é só egoísmo, é só o ismo do eu. Mas se ela cair no teu espírito, ela produz fruto, porque ela vai começar a controlar a tua mente a partir do teu espírito. Então vocês sabem por que a gente prega. Muitas vezes você ouve a palavra de Deus e não faz diferença nenhuma na tua vida. Está caindo só na sua alma. Você está recebendo tudo na alma. Daqui a pouco eu vou dar o exemplo de Pedro para você ver como é que isso acontece. Então o espírito é um negócio sério. Amém? Vamos lá para o próximo versículo, vamos ver se tem mais alguma coisa aí. Vai lá o próximo, Dime. Porque realmente tu dá bens às graças, mas o outro não é edificado. Se eu
Por isso é que na igreja eu posso orar para mim mesmo em espírito, mas não teria nenhum problema, não teria nenhuma vantagem eu chegar aqui e começar a orar, edificando o meu espírito por vocês, em língua. Ok? Depois, se alguém quiser ir lá, leia esse texto. Judas 1:20. A você mesmo. Aí 1 Coríntios também diz a mesma coisa. Você edifica você mesmo. Não passa nem pela tua mente. E sabe o que Deus quer de você? É que você seja homem e mulher espiritual. E como é que é a definição bíblica de um homem e de uma mulher espiritual? Ele recebe as coisas de Deus, primeiro a vida de Deus, nasce de novo no espírito, aí depois começa a transformar a sua alma. E a sua alma começa a governar o seu corpo. O plano de Deus não é só para o espírito, é para a sua alma, é para o seu eu, é para governar o seu corpo, porque o seu corpo é habitação. Você vai receber um corpo novo, igual ao de Jesus da ressurreição, quando você ressuscitar também. Então vocês entenderam aí? Como o espírito é como se fosse a sua alma, mas há uma tendência nossa de logo sair do espírito e começar na carne. Querem ver isso? Querem ver como é que funciona? Vamos pegar um texto aqui então. Vamos pegar Pedro, vamos analisar a história de Pedro. Mateus capítulo 16, vai lá. Capítulo 16 de Mateus. Vamos analisar a história de Pedro, para você ver. Ok? Capítulo 16, versículo 13. Mateus 16, 13. Diz assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? Quem diz o povo? Olha, é uma pergunta de opinião pública. Jesus perguntou para os discípulos: quem é que o povo está dizendo que eu sou? Aí vai para frente. Responderam eles: uns dizem que você é João Batista, um grande homem. Segundo a Bíblia, segundo o próprio Jesus, dos nascidos de mulher, não existiu nenhum maior que João Batista. Foi Jesus que disse. Tremendo, hein? Comparar Jesus com João Batista era bom, mas não era isso, era muito mais. Outros dizem Elias, Jeremias ou alguns dos profetas. Vai caindo. Cada vez menos entendimento. Vamos para frente? Daí ele vira: mas vocês, quem dizeis que eu sou? Agora presta bem atenção. Quem eram esses que vão responder agora? Os discípulos. Aqueles que tinham ouvido. Aqueles que já tinham nascido de novo. Aqueles que a palavra já tinha caído no coração. Então vai lá para frente. Próximo versículo. Respondeu-lhe Simão: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uau! Ele respondeu pelo Espírito. Como é que eu sei? Porque ele respondeu o que a Bíblia diz que Jesus é. O povo respondeu o que achavam que Jesus é. O povo respondeu pela alma. Jesus respondeu pelo Espírito. Você se move pelo Espírito cada vez que você se move na palavra de Deus. Entenderam? Então ele disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí Jesus volta para Pedro e disse: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Tua revelação não veio da tua alma, da tua humanidade. Não veio. Veio do Pai. O Pai te revelou no teu espírito. Sabe, algum dia eu devo ter estado ensinando por aí, disse Jesus, estou traduzindo as minhas palavras, e quando eu ensinei quem eu sou, isso deve ter caído no teu espírito e ficou lá. Foi meu Pai que fez isso. Vai para frente. Também eu te digo, tu és Pedro. Agora, por causa do que eu sou, eu vou dizer quem você é. Sabe quem você é? Você é quem você é por causa de quem Jesus é. Você não é quem você é por causa de você mesmo. Por isso é que quando nós começamos a pensar em nós mesmos, por nós mesmos, a gente cai na depressão, a gente cai na baixa estima. Sabe, nem eu tenho direito de dizer a meu respeito quem eu sou, só Deus. Só Jesus que morreu por mim pode dizer quem eu sou. Então Jesus disse: por causa do que eu sou, eu vou dizer quem você é. Tu és Pedro, e sobre esta pedra, e veja, Jesus não está dizendo sobre ti. A pedra é Jesus. Como é que eu sei? Porque Pedro disse.
Atos capítulo 4, versículo 9 por lá, diz assim: e este Jesus é a pedra. E sabe quem estava falando? Pedro. Então, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades ou do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos para frente? Dar-te-ei as chaves. Veja bem, eu sou Adriele. Veja bem, por causa do que Jesus é, você é. E por causa do que você é em Jesus, você tem. Jesus te dá. Entendeu isso, Pablo? Por causa do que Jesus é, você é. E por causa do que você é em Jesus, Jesus põe nas tuas mãos as chaves do reino dos céus. Uau! Você pode colocar o seu nome. Eu coloquei 2 nomes, Adriele e o Pablo, mas isso é para você que está aqui. Se você nasceu de novo, por causa do que você é, você tem nas suas mãos a chave do reino dos céus. Por isso que você não pode andar no natural, você tem que andar no espiritual. Porque o reino dos céus é espiritual. Então, olha, dar-te-ei as chaves do reino dos céus, para que tudo que ligares, pois na terra, será ligado no céu, e o que desligares da terra será desligado no céu. Uau! Quem é você que tem essas chaves? Você é essa pessoa que é baseada no que Jesus é, não em você mesmo. Agora vai para frente. Então, o que é que nós temos aí agora? Nós temos o Pedrão. Gente, eu sou o Pedro aqui. Oi, pessoal. Eu tenho as chaves. Mais para frente, Jesus deu essa chave para todo mundo. Capítulo 18 de Lucas. Vai ver lá que Jesus deu para todo mundo. E você tem essa chave. Mas ele não tinha dito isso ainda. Então o Pedrão estava lá pensando que era alguma coisa. Eu tenho a chave. Aí então vai para frente o texto. Presta atenção. Até aí nós estamos vendo o quê? Gente, até aí nós estamos vendo o quê? O Pedro se movendo pelo Espírito. Ok? O Espírito do Pedro controlando a alma dele e ele se movendo pelo Espírito Santo que está no Espírito dele. Agora veja só. Então Jesus disse, está ok, pessoal? Entenderam bem? Então o negócio é o seguinte. Se o negócio é eu ser o Cristo para que você seja, então eu tenho que ser logo. Porque enquanto eu não for, você não vai ser. Então daí ele diz, desde então começou Jesus, Cristo a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, padecesse muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, fosse morto e que ao terceiro dia ressuscitasse. O que é isso? Isso é que é ser o Cristo. Ele ia lá em Jerusalém, iam prender, você conhece toda a história, o meu pecado e o teu pecado ia cair sobre ele, para que o corpo do pecado fosse destruído. Sabe qual é a única coisa que destrui a natureza que recebemos de Adão? A cruz. Ela não pode ser educada, ela não pode ser ensinada, ela tem que morrer. Porque enquanto ela não morrer, você não pode receber outra filiação. Não pode ser filho de dois ao mesmo tempo, de Deus e do diabo. Então na cruz ela é destruída. Então Jesus diz, então eu vou ser o Cristo. Agora veja só, aí o Pedro começou a pensar, aí ele fez um switch do seu espírito para a sua mente, para a sua alma. E ele falou, tem alguma coisa aqui que não está batendo com o que eu quero. Porque o que é que o Pedro queria? Quem me explica? Eu te conto. Ele queria que Jesus se assentasse no trono para ele se assentar do lado dele. Tinham até brigado entre os discípulos por isso. Vocês entenderam? Aí o Pedro, isso era a alma. As coisas da carne dele, da alma dele. E aí o Pedro então agora começou a pensar. Saiu do espírito e entrou na sua alma. E sua alma começa a pensar, peraí. Se isso acontece, e agora ele era poderoso, tinha as chaves, então o que ele faz? Se fosse eu, o meu jeito de ser era assim. Eu ia passar o braço assim em Jesus e disse, pessoal, os outros discípulos, estavam tudo lá, né? Dá licença aí um pouquinho. E eu ia sair com Jesus. Sabe o que eu ia dizer? O que Pedro disse. Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. É como se ele começasse a dizer, Jesus, o senhor desculpa, mas o senhor está muito down. O senhor está muito para baixo. Esse negócio de morte, que negócio de morte é esse? E ir para Jerusalém para sofrer, aquele pessoal, o senhor não tem ideia. Não vai te acontecer isso.
tenha Deus compaixão de ti. Isso de nenhum modo te acontecerá. Gente, se isso não acontece, como é que o Pedro ia ser Pedro? E como é que ele ia pegar as chaves? Não tinha como. Agora o Pedro está falando pela alma. Gente, olha para mim aqui. É isso exatamente que acontece com você e comigo. Todas as vezes que nós começamos a falar coisas de nós mesmos, porque a minha alma e a sua alma não conseguem entender e nem tem poder para se submeter ao que Deus quer. Por isso é que eu tenho que abandonar as minhas ideias pessoais, o que eu penso, o que eu quero, o que eu gosto, e perguntar para Jesus: Jesus, como é que é esse negócio? Eu até li um livrinho que é bom para quem quer começar. Em seus passos que faria Jesus, em português. Perguntar para Jesus: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o que o Senhor faria? Ah, é isso que a tua palavra diz que o Senhor faria? Então eu vou fazer. Aí você acabou de andar pelo Espírito. Você anda pelo Espírito todas as vezes que você anda dentro da palavra de Deus. Quando por algum motivo você sai da palavra de Deus e entra no teu próprio desejo, nas tuas próprias decisões, pode parar. Você está andando na carne. E aí Deus não tem compromisso. E você pode andar na carne de maneira positiva ou negativa. Quer ver uma maneira? Eu vou contar para vocês a minha andada na carne. Da maneira negativa. Aliás, talvez positiva, penso eu. Mas era carne. Era alma. Viemos para cá, de Chicago, uma bênção. Oramos ao Senhor, aonde não pisar, e o Senhor falar para a gente aquela casa. Então, pisamos, compramos a casa, lá no Cherokee. Muito bom, ficamos lá. Mas aí vem a Nice com aquele negócio da casa. Não é a casa dos sonhos dela. E pior é que ela se agrada do Senhor. E a Bíblia tem um versículo que diz assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Porque o teu coração fica ligado ao dele. Entendeu? Não é a tua carne, é o teu espírito, o teu coração. Coração é símbolo de espírito. Então a Nice começa e casa, e está lá ela lá no iPad toda noite, casa e casa. Já temos casa. Vamos comprar uma segunda casa. Qual? Não tem sentido. Aí um dia eu estou orando e Deus fala comigo. Deus falou comigo claramente, no meu espírito, eu entendi. Deus disse: não vou responder suas orações. Eu falei: como, Deus? Estou em pecado? O que está acontecendo? Ele falou: você não quer deixar eu satisfazer o desejo do coração da minha filha. Aí eu falei: estou perdido, agora vamos ter que comprar a casa, né? Aí eu cheguei para Alice e disse: pode começar a olhar a casa. Eu estava andando pela carne. Porque o negócio não é o que eu penso que é o melhor. Eu quero que você entenda isso. Não é aonde o que você pensa que é o melhor. Não é o que você pensa em fazer que é o melhor. Não é nada disso. É o que é que Deus tem para você. Porque Deus é que tem o melhor. E Ele é que sabe. Diz na Bíblia: eu é que sei os planos que tenho para vós. Planos de vida e não de morte, diz o Senhor. Só lê Isaías. Então você pode ter um plano que até é muito consistente, muito lógico na tua alma. O problema é o seguinte: ele é espiritualmente correto? Nem tudo que é correto na sua alma é espiritualmente correto. Nem tudo. Agora, tudo que é correto no espírito e que vem para a tua alma fica espiritualmente correto. Então aí o Pedro diz: Senhor, o Senhor vai lá para a cruz, e como é que eu vou sentar no trono desse jeito? Agora imagine um Pedrão, um Zé Ninguém, um João Ninguém, de repente com a possibilidade de sentar no trono, alto e todo mundo vendo. Uau, isso era o máximo. Só que era da carne. Era plano dele. E aí ele tentando dissuadir Jesus de sair do Espírito, do plano de Deus, que era morrer por ele mesmo, por você e por mim. Sabe o que Jesus faz? Olha aí, ó. Ele, porém, Jesus, voltando-se, disse a Pedro:
para trás de mim, Satanás. Ai, 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 que negócio. Bem-aventurado és Pedro, está aqui a chave. Agora, alguns minutos depois, sai para trás, Satanás. Que negócio é esse? Simples. É a diferença entre o espírito e a alma. Só essa. Vocês estão entendendo como é fácil passar de uma coisa para outra? Saia do plano de Deus e imediatamente você entra no de Satanás. Só tem dois senhores, não tem um terceiro. Natural. Não entendi as coisas do Espírito. Veja só. Porque não estás pensando nas coisas que são de Deus, mas nas dos que são dos homens. Deixa eu perguntar para você. Sua mente, o seu coração, sua maneira de andar, está sendo guiada por quem? Pelas coisas de Deus ou pelas coisas do homem? Se você andar pelo Espírito, se você se conformar e começar a andar pelo Espírito, você fica... as pessoas vão olhar para você e vão dizer, é doido. Porque é isso que diziam para mim com a Anice. A gente estava fazendo missões no Brasil, indo para lugares que não tinha nada de evangelho. Os meninos, a Thaís, o Felipe, todos cresceram nesse ambiente. A gente tinha... e eu começamos aí e eu queria um trailer, sabe, desses RV que se engata atrás. Primeiro, oramos, eu tinha um carro novo, bom, e aí um dia eu comecei a orar e Deus me deu uma convicção no meu espírito. E eu falei para nisso, eu vesti, botei um paletó, inclusive, não sei porquê, mas foi a convicção que eu tive. Botei um paletó e tal, peguei o carro e me mandei da nossa cidade a 250 quilômetros até a capital, Curitiba, e falei para ela, vou comprar um trailer. E foi uma convicção no meu espírito para fazer missões. Essa é a perfeita vontade de Deus para mim. E fui. Quando chegou de noitinha, eu em casa, troquei o nosso carro por um Maverick 8 cilindros com um trailer engatado na traseira. Foi o nosso primeiro. Depois trocamos aquele por um maior, que os meninos cresceram. E fomos para muitas partes. Deus nos abençoou. Foi um negócio tremendo. Mas sabe, você vai pensar, é doido. Aí a gente tinha o trailer bonitão e tal, aquele Maverick 8 cilindros, beberão. Aí disse para eles, vamos começar a orar por uma caminhonete. Mas não temos dinheiro para comprar uma caminhonete. A gente vivia pela fé. E ninguém sabia, né, Nice? Que o negócio da Nice é, se alguém souber, não é de Deus. É manipulação. Aí a gente vivia pela fé. E começamos a orar. E eu tinha um Fusquinha. E aí começamos a orar. Um dia veio uma convicção no meu espírito. E eu me movi. Sabe o que eu fiz? Lavei o Fusquinha. Deixei bonitinho. Enchi o tanque de gasolina. Transferi para o nome de um irmão, que hoje é pastor, era missionário, estudava comigo na missão naquele tempo. Andava numa Garelli. Garelli, aquelas motinhas menorzinhas que tem. E saía evangelizando na cidade toda de Garelli. Eu cheguei lá na casa dele e falei, olha, entreguei o documento do carro, transferido no nome dele, e disse, olha, eu estou fazendo isso no nome de Jesus. Ele desatou no choro. Eu falei, meu Deus, o que eu fiz? Eu falei, o que aconteceu? Ele falou assim, pois eu acabei de fazer isso com a minha Garelli. Eu dei para alguém que andava a pé. Eu estou uma semana andando a pé. Ele falou, quanto que custa esse carro? Eu falei, não, mais ou menos tanto. Ele falou, 10%. A minha Garelli varia 10%. Eu dei o meu dízimo adiantado e Deus me abençoou. Uau! Ficamos na paz. Aí logo depois um tio nosso comprou uma caminhonete lá. Alguém devia para ele, pagou com uma caminhonetona bonita, F1000. Chegou em casa porque não tinha lugar para deixar na garagem dele. Para perguntar se a gente que estava a pé queria usar o carro. Eu olhei, nós estávamos orando. Tem que ser uma caminhonete preta. E assim fomos dizendo para o Senhor. Turbinada. Fomos dizendo para o Senhor o que queria. Dei uma olhada na caminhonete, ela era azulzinha, com um negócio branco assim em cima.
E quando ele chegou, eu falei, não é essa. Não está chegando nossa caminhonete. Usamos por um tempo. Dali um tempo ele chega lá com uma outra caminhonete preta, bonita, e diz assim, olha, de novo eu recebi uma outra conta que eu tinha, a pessoa não tinha como me pagar e deu essa caminhonete. Agora eu estou dando essa caminhonete para vocês. Recebemos a caminhonete. E sabe? Transferido no nosso nome, tanco cheio e etc. E a gente andou muito nela. E o nosso caminhonete era 10% do Fusquinha. O Fusquinha era 10% da caminhonete. A gente deu o dízimo adiantado. Quando você começa a andar pelo Espírito, o que eu estou querendo dizer para você, você anda em outro nível. Você anda no reino. Você não anda no natural. Você anda no espiritual. Agora, é claro que tem muita gente que diz, eu quero isso, e tenta fazer isso pela carne. Não vai dar certo nunca. Ninguém consegue enganar Deus. Você tem que andar, então, pelo Espírito. Vocês entenderam isso? Vocês entenderam o problema do Espírito e da carne? Está na cara, sim. Então, aí agora, vamos para frente um pouquinho. Vai lá para o Mateus. Vamos terminar essa história aqui. Mateus capítulo 17, versículo 1 em diante. Vai lá. Então, aí, a revelação não se dá por meio da carne. Está aí escrito no Mateus 16 que nós lemos. No 17, 1 a 3. Aí o Pedro não passou no teste. Aí 6 dias depois, vai lá. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e a João, irmão deste, e os conduziu a um alto monte. Lá vai Jesus e os 3, o Pedrão junto. Vamos lá. E foi transfigurado diante dele. O seu rosto resplandeceu como o sol. As suas vestes se tornaram brancas como a luz. Sabe o que aconteceu aí? Ele estava aqui no mundo natural. E ele fez assim. Passou para o mundo espiritual. E ele se tornou visível como ele era no mundo espiritual. Sabia que eu olho para você e eu vejo você como você é no mundo natural? Mas sabia que isso que eu vejo, você que eu estou vendo assim do jeito que é aí, no mundo espiritual você não é assim? No mundo espiritual você é a semelhança de Jesus. O teu rosto está brilhando. Tuas vestes estão brilhando. E tem mais. E tem mais. Colossenses capítulo 3 diz que você está sentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você entendeu isso? Então eles olham e tal, e de repente aparece Moisés e Elias falando com ele. E o Pedrão está lá. Se o Pedrão se movesse pelo Espírito, ele ia dizer, uau, Jesus transfigurado, Moisés e Elias falando com eles. O que você faria? Eu daria tudo na minha vida para saber o que eles estavam falando. Mas no outro evangelho diz que eles estavam falando acerca da partida de Jesus, que ia dar próximo. Eu ia querer saber aquele negócio. Mas sabe o que o Pedro estava fazendo? Na alma dele. Voando na alma. Irmão, sabe qual que é a minha tristeza? Há domingos que eu subo aqui, eu olho para as pessoas e eu discerno muita gente voando na alma. Palavra não está indo a lugar nenhum. E daí, 1 ano, 2 anos, a vidinha do mesmo jeito. Não vai a lugar nenhum. E está lá o Pedro... Aí tem aquela cena acontecendo, aquela conversa, o Moisés e o Elias, eu ia ficar doido se eu estivesse lá. Mas o Pedrão, na alma. E sabe o que faz? Ele chega e diz assim, seu Moisés, seu Elias, dá licença, eu quero falar aqui um pouquinho com Jesus. Ele chega e diz para Jesus, Senhor, é bom que a gente está em 3 aqui, porque nós podemos fazer o seguinte, vamos construir 3 cabanas. Uma para Moisés, outra para Elias, e claro, uma para nós, né? Eles que fiquem para lá, nós ficamos aqui. Nós e o Senhor. Só 3. Ele, Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João e Jesus, né? Numa cabana, e o Moisés na cabana dele e o Elias na dele. Vamos construir. O que é isso? Que construir cabana, gente? Olha que loucura. Sabia que você e eu vivemos querendo construir cabana? Não construir cabana assim... física, mas na mesmo tipo de pensamento, querendo construir cabana nesse mundo, querendo coisas, ao invés de andar no Espírito, eles vão fazer uma cabana para nós,
na alma pura, pura carne. Você entendeu? É você que faz a decisão de andar no Espírito. Olha para mim aqui, todo mundo. É você que está sentado aí e eu que estou de pé aqui, que fazemos a decisão de andar ou não no Espírito. E como é, pastor, que a gente faz essa decisão? Ai, pastor, agora eu nunca vou poder andar porque eu não sei fazer. É simples. É simples. Quando alguma coisa está acontecendo, você pergunta, o que Deus está querendo mostrar com isso? Porque se Jesus levou os 3 lá e se transfigurou, Jesus queria mostrar alguma coisa para eles. Aquela história do Pedro, que o Pedro disse, de modo nenhum te acontecerá, ele podia ter ouvido da boca do Moisés e do Elias e dito, uau, por isso que Jesus diz, arreda Satanás. É verdade. Mas ele estava voando na alma dele. Mas é eu e você. E sabe como eu e você podemos andar no Espírito? É uma decisão. Uma decisão com respeito à palavra de Deus. Não é uma decisão da tua alma. Mas a tua alma entra na decisão. É uma decisão de você se amoldar à vontade de Deus. Você deixar a vontade de Deus controlar a tua alma. Você perguntar o que é que Deus está, não as tuas coisas, você desistir. Sabe? Gálatas 3:20. Já não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. E o viver que agora tenho na carne, vivo pela fé naquele que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Gálatas 3:20. Há um só mediador. 5:24. 5:24. Eu sempre faço uma confusão aí dos Gálatas. Verdade? Ai. Que é isso? Espera aí, Gálatas. 19, então. Então é Gálatas 2:19. 16. Andarei. Vai pro 19 de mim. Não. Gente, vamos lá. É uma questão de honra e de fidelidade à palavra de Deus. 2:20, não é? Ué, mas eu não tinha dito 2:20? Ah, desculpe. Já, vamos ler todos juntos? Já estou crucificado com Cristo. Espera aí. Você já está ou vai estar? Passado, já estou. Diga de novo. Já estou crucificado com Cristo. E como é que se vive? E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé, pela fé na Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. É assim que você anda no Espírito. Pela fé. Pela fé. Então, se Jesus está transfigurado, Moisés e Elias estão lá, você tem que andar pela fé. Volta lá para o texto, Mateus 17. Vamos lá? Vamos terminar essa história do Mateus. Ok? Mateus 17, versículo 1, 2, 3, que nós estamos. Vamos lá? Estando ele ainda a falar, o que é que o Pedro estava dizendo? Vamos fazer 3 cabanas. Que cabana? Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. Sabe, tem 3 tipos de nuvem. Nuvem branca, nuvem escura, com relâmpagos, trovões, e nuvem luminosa. A nuvem luminosa é a presença do Espírito Santo. Deus do Espírito Santo. Uma nuvem luminosa os cobriu, e saiu dela uma voz, e ali estava Deus. E quando é luminosa, não é para juízo. É para ensino. Veja só. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Sabe o que Deus está dizendo? Para de ouvir a sua própria cabeça. Para de ouvir a sua própria mente. Para de ouvir a sua alma. Ouça o que Jesus tem a dizer. É isso que é andar no Espírito. É isso que Deus está dizendo. A ele ouvi. Escuta, gente, vocês estão aqui para ouvir Jesus, não para ouvir os planos de vocês. Deixa eu perguntar, que plano é que tem dirigido a tua vida? Os de Deus ou os teus? Às vezes nós estamos muito
espiritualmente, uau, entre aspas, dizendo, não, isso é plano de Deus, mas no fundo é nosso. No fundo, Deus não começou nada. Porque se é plano de Deus, aquilo que você está fazendo leva você ainda mais para Deus. Mas se é plano da carne e você está tentando enrolar Deus, dizendo que é de Deus, sabe o que acontece? Você se perde nos próprios planos. Você não tem tempo para Deus, não tem tempo para orar, não tem tempo para a Bíblia, se perde nos seus próprios planos. Se perde. Então é fácil você discernir se você está nos planos de Deus ou não. Os planos de Deus te levam ainda mais para Deus. Os planos teus, mesclados, misturados, mentiroso, lá dentro do teu coração, enganoso. A Bíblia diz que o nosso coração é tão enganoso, quem poderá? É fácil, como é que você discerne? Não, pastor, mas isso aqui eu orei a Deus, orou a Deus daquele jeito que aqueles casadouros que estão querendo casar e que já está passando o tempo, oram. Senhor, eu quero casar, Senhor, mas que seja aquele. Ele tem que se adaptar a mim. Ela tem que ser assim. Isso não tem nada a ver com Deus. Entenderam? Então, Ele leva, se é de Deus mesmo, leva você mais e mais para Deus. Seu plano é de Deus. Estando ele ainda a falar, ele disse, a ele ouvi. Vamos para frente? Próximo versículo. E os discípulos ouvindo isso, o que aconteceu com eles? Caíram com o rosto em terra e ficaram grandemente atemorizados. Você entendeu? O confronto entre o espírito e a alma derruba você. Te traz temor. Caíram com a boca no chão, falando essa boca boba, falando bobagem, tem que ficar no pó. Eles caíram, diz aí o texto. Ficaram atemorizados. O último versículo. E vamos terminar. E chegou-se Jesus a eles e tocando-os disse, levantai-vos, não temais. Porque eles nem levantar não podiam. Sabe aquelas vezes que eu e você caímos e nem levantar podemos? É por causa da dita alma. Ao invés de consagrar a nossa alma ao Senhor, ao invés de submeter a nossa alma ao controle do Espírito, em nosso Espírito, pelo Espírito Santo, começamos a andar por nós mesmos. E inventamos um monte de gimmick para poder justificar. Ok? E aí Jesus tem que nos levantar, porque a coisa é complicada. Última coisa. Vamos lá, último ponto. Consagração renova e transforma a nossa alma. Se você se consagrar, começar a andar pela fé, pelo Espírito, sabe o que vai acontecer? A tua alma é restaurada, regenerada, é limpa, é transformada. Romanos capítulo 12, o texto que vocês já sabem de cor. Vamos examinar isso aí agora. E vamos terminar por hoje. Romanos capítulo 12. Está todo mundo lá? Versículo 1 e 2. Diz assim: a consagração da alma renova e transforma a alma. Primeira coisa, assim podemos oferecer um culto racional. Veja o que diz o versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, mas não é pelo teu poder, é pelas misericórdias de Deus, pelas compaixões de Deus, que apresenteis os vossos corpos. Gente, não adianta, Deus me transforma, e eu não apresento. Não adianta. Paulo está orando, rogo-vos que apresenteis. Então eu tenho uma ação pela fé baseada no que eu sei da palavra. Não na minha mente, não nas minhas conclusões, baseados no que eu sei da palavra. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Em outras palavras, irmãos, está na hora de deixar o Espírito guiar a nossa alma, controlar a nossa alma. Leva você mesmo, teu corpo, como um culto racional perante o Senhor. Deixa controlar. Deixa o Espírito controlar. E aí veja o que diz mais. Próximo versículo. Se nós fizermos isso, diz assim, e não vos conformeis com esse mundo.
Então o que é que você se conforma? Com a palavra de Deus, com o que Deus está dizendo para você. Você diz, eu quero isso, eu quero o que Deus quer para mim, eu quero mais. Sabe qual que é a música que eu ando cantando sem parar esses dias? Eu quero mais e mais e mais de ti, meu Deus. Eu quero mais e mais e mais de ti, Senhor. Senhor, isso é tudo que eu quero. Mais de ti, Senhor. Todo o resto, diz a tua palavra, vai ser acrescentado para mim. Qual é a música que você anda cantando ultimamente? Essa é a minha música de adoração. Todos os dias eu adoro com ela. Porque é a minha submissão ao que a palavra diz, que eu tenho que querer. Eu tenho que querer mais e mais, porque é mais dele, menos de mim. Vocês entenderam? Quanto mais eu fico cheio dele, menos de mim. Então diz, não vos conformeis, não entre na forma, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E como é que a mente é transformada? Quando pela fé você obedece à palavra de Deus, você anda, você aprende a pensar diferente. Daí vem lá, qual é o resultado? Para que experimenteis. Diga comigo, experimenteis. Gente, as coisas de Deus não são teoria somente. Aliás, toda boa teoria resulta em prática. Ok? Então, a palavra de Deus é para você experimentar qual é a boa, santa, perfeita vontade de Deus. Você tem experimentado? Se eu dissesse para você aí, eu não vou dizer, mas se eu apontasse um de vocês e dissesse, levanta aí e conta para mim o que você experimentou da palavra de Deus essa semana. O que é que você experimentou? Andou no Espírito ou andou na carne? Essa semana. Ok, aí vem de novo o 1 Coríntios, que eu já falei com vocês, né? Porque o conteúdo da nossa mente se adapta ao conteúdo do Espírito. Gente, nós somos seres divididos. A nossa mente, a carne, tem um conteúdo. O nosso espírito tem o conteúdo de Deus, da palavra, do Espírito Santo. Nós temos que adaptar o conteúdo da nossa mente para o conteúdo do nosso espírito, do Espírito que está em nós. Então, a alma tem que se adaptar ao conteúdo do que está no teu espírito. Amém? Amém? Eu quero dizer uma coisa para você. Se você ainda não fala em língua, eu quero desafiar você hoje para buscar isso. Porque a língua, aquela do 1 Coríntios 14, é uma maneira de você falar direto com Deus, nem na tua mente passa, para edificar. Porque talvez você esteja numa posição em que você nem sair do lugar que está consegue. Então você precisa de uma ligação direta. Faça uma chupeta, como diz aí, né? A bateria está arreada. Faça uma ligação direta com o poder de Deus, para que você edifique o teu espírito. Talvez está andando tanto na mente, tanto no natural, nada do espírito. Precisa edificar o espírito. Orar em todo tempo, no espírito, diz a Bíblia. Já viu esse versículo? Orar em todo tempo, em todo lugar, no espírito. E é em língua que está dizendo. Então, olha só. Podemos experimentar, nos tornamos ministros de uma nova aliança. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6. Acha lá, olha que coisa interessante. Não foi assim com Pedro? Ganhou as chaves. Irmãos, se você tivesse condições de botar a sua mão no seu bolso espiritual e mostrar a tua chave, cadê ela? Que chave que é que tem nas tuas mãos? Qual é a chave que tem nas tuas mãos? Você tem chave? Talvez é por isso que quando você precisa orar por alguma coisa, você não se atreve a orar. Vai pedir para alguém para orar por você, porque você não tem a chave para ligar. Porque tudo que você ligar, dá partida. Funciona. Entendeu? Cadê a tua chave? Então veja aí o que diz o 1 Coríntios. O qual nos capacitou para sermos ministros de um novo pacto. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Esse é você.
uma nova aliança. Nos tornamos verdadeiros adoradores. João 4:23. Veja que coisa tremenda. Verdadeiros adoradores. Irmão, sabe qual que é o problema? Estava falando com a pastora Cláudia. Claro que esse é um problema bem abrangente. Mas nós nos reunimos aqui, gente. E quando não há adoração, quando você vem aqui para a igreja e você não consegue entrar na adoração, pregar a palavra nesse ambiente é difícil. Porque há um peso. Que a gente está falando no outro nível. Há um peso. Então a adoração é o que põe você na presença de Deus. Claro que Deus, porque Ele é onisciente. Ele está aqui em todos os lugares. O problema é onde está você. O problema não é onde está Deus. Deus é onisciente, onipresente, onipotente. O problema é onde eu estou em relação a Ele. Porque se eu não estiver no Espírito, eu estou na carne. É igualzinho Pedro, do lado de Jesus, mas ele vai para o norte e você vai para o sul. Do lado de Jesus, ele está com Deus, você com o diabo. Afasta Satanás. É exatamente. Então veja aí, ó. Mas vem a hora, e agora é, em que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito. Diga comigo, em espírito. Adoração não é algo que a sua alma só possa fazer. Tem que começar no espírito. Em espírito, em verdade. Agora repita comigo, todo mundo junto. Porque... De novo, todos juntos. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Você é alguém que Deus tem procurado? A Bíblia está dizendo que Deus está procurando alguém que adore. Mas que adore no espírito. Não na alma. Na alma é cantar. Na alma, sabe, eu tenho verdadeiro pavor daquele jeito antigo de ser igreja. Que vinha lá o irmãozinho, pastor... Eu posso cantar uma música aí? Tá, irmãozinho, vem cantar. Aí pega o microfone e diz assim, irmãos, eu quero dizer que eu não canto muito bem, mas eu vou cantar para Jesus. Carne, isso é alma. Não canta bem, senta e aprende a cantar. Não canta bem, vem aqui e cante no espírito. Não interessa que você tem que ser aqui um tenor igual o Pavarotti para cantar. Se você não tem boa voz, você pode fazer uma coisa, que se você fizer aqui na frente, vai todo mundo cair de joelho aí. Sabe o que você pode fazer? Você vem aqui e começa a cantar no Espírito, porque a Bíblia diz, canto com a minha alma, mas canto no Espírito. Isso é verdadeira adoração. Você entendeu? Então a gente, irmãos, nessa manhã, nessa tarde, manhã, eu estou dizendo para vocês que o que a gente realmente precisa é parar de andar na carne. Nós temos que consagrar a nossa alma. E qual é a mesma maneira de consagrar a nossa alma? Andando pelo Espírito. O Espírito tem que assumir o controle, irmãos. E isso é uma decisão. Eu tenho que me decidir. Eu tenho que começar a viver pela fé. Porque viver pelo Espírito é viver pela fé. E se você tirar o pé fora do barco, você anda. Claro que pode acontecer que você tire o pé fora do barco, depois olha na tempestade, mas eu quero dizer para você, Jesus ainda vai estar lá para te levantar. O negócio é você começar a tirar o pé. Amém? Eu quero desafiar você. Se você ainda não ora em espírito, se você ainda não foi batizado no Espírito Santo, hoje é o dia, se você quiser. Porque a Bíblia diz que era para todos. A Bíblia diz que é para todos. Sabe por quê? Quando o pessoal lá disse assim, o que é isso que está acontecendo? Estão falando aí nessa língua, disse, é para todos o quanto o Senhor chamar. Sabe, os dons são para todos. Amém? Então vamos adorar. Levanta, fique em pé. Nós vamos adorar. Adore com teu espírito. É uma decisão que você faz. Há um lugar. Esse lugar é Jesus. Eu sei que essa era a palavra de Deus. Quando eu ouvi esse canto sendo cantado. O lugar é Jesus. É assim que a gente anda no Espírito. Andando em Cristo. Comece a pensar. Talvez você esteja precisando de refrigério. Talvez você esteja
precisando de outras coisas tantas. Há um lugar de descanso em Ti. Há um lugar de refrigério em Ti. Levanta as tuas mãos. Levanta as tuas mãos. Vamos encerrar o nosso culto. Levanta as tuas mãos e diga assim: Senhor Jesus, o perfeito lugar só existe um. É em Ti, Senhor. E eu estou em Ti. Eu em Ti. Tu em mim. Para que o Pai vejam que o Senhor foi enviado nessa terra. E para que o mundo creia, Senhor, mais de Ti, menos de mim. Senhor, eu vou sair daqui para viver o que o Senhor tem para mim. Em nome de Jesus. Aleluia. Dá um aplauso ao Senhor. Oh, aleluia.